você de casa que está nos acompanhando. Esse é o Quebrando Paradigmas, eu sou a Aline Kerber. Hoje nós vamos conversar um pouco com a nossa pediatra convidada, doutora Fernanda Madi, né, que recém-chegada aqui no nosso município, a gente fica esperançoso que ela fique por muito tempo aqui conosco. Ela é formada pelo Centro Educacional São Lucas, lá em Porto Velho, Rondônia, e sua residência foi em pediatria pelo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, aqui de Porto Alegre. E o mais legal que eu adorei saber é que o foco dela de atendimento é com os recém-nascidos, isso? Isso mesmo, exatamente. A gente, eu acho que a pediatria ela tem que deixar de ser uma questão de cuidar, de tratar uma doença, tá? Acho que o importante é a gente tratar a criança como um todo justamente para prevenir as doenças, né? Então, fazendo esse atendimento desde os bebezinhos, suplementação vitamínica, orientação sobre vacinas, orientações das mães, então ensinar como a gente pode prevenir essas doenças e não só tratar e abordar quando elas já acontecem, né? Então, isso é bem bacana, eu gosto dessa área da pediatria. Ah, esse brilho no olho é tão bom. É medicina preventiva, preventiva, né? E deveria exatamente. ser aquilo que seria o foco de todos para evitar que se adoecesse, evitar todo o transtorno que a doença, quando instalada, causa, né? Então a gente deveria ter muito mais esse olhar para a medicina preventiva, né? Deixar o corpo em dia para evitar que a doença chegue, né? Exatamente. E nesse primeiro ano é muito importante, né? A gente tem que parar de levar as crianças quando elas estão doentes no médico. Então, esse primeiro ano da criança é fundamental, né? Para a gente fazer esse atendimento mensal, ver como está o crescimento, desenvolvimento dela, se o peso está adequado, se está chegando nos marcos do desenvolvimento que deveria estar, identificar modificações comportamentais, alterações que podem levar a diagnósticos futuros. Quanto antes a gente fizer isso, melhor vai ser para a saúde da criança. Então, eu sou apaixonada por essa área da pediatria. Perfeito. E agora tu comentaste sobre os marcos de desenvolvimento, né? Eu como professora, então, adoro também essa fala dos marcos, porque lá na escola também é importante esse olhar, né? Como a criança passa um bom período na escola, muitas vezes essa é uma parceria interessante, né? O professor observar que a criança não está dentro do que se espera para aquele momento da vida dela, dá o alerta para a mãe que daqui a pouco vai poder relatar lá na hora no consultório, a professora alertou, né, tal situação, ficou preocupada, porque às vezes o pai e a mãe na correria do dia a dia fica um pouco com a criança, não percebem. Na escola, querendo ou não, às vezes tu está em mais situações também de convívio e acaba podendo perceber para poder relatar depois para a pediatra também, para fazer todo esse acompanhamento desses marcos, né? Porque como é importante a gente estar atento à criança, principalmente a criança que não atinge, né, os marcos. Exatamente. E é uma equipe, eu sempre falo, nós somos um time, né? Então, tem que ser... Quando uma mãe chega com uma queixa ou uma orientação, alguma coisa que um professor falou, são pessoas que passam o maior tempo com a criança, né? Então, a gente nunca tem que negligenciar. Ninguém vai ali falar que tem uma alteração porque acha interessante. Ah, é bonito meu filho ter alguma alteração. Não, é justamente alguma coisa foi vista que pode às vezes não ser nada grave, né? E na grande maioria das vezes a gente consegue talvez um estímulo maior ou verificar, conversar com os pais que às vezes é um olhar mais atencioso para a criança. Isso modifica totalmente a vida, né, nos próximos anos do crescimento da criança. Então é muito importante ser essa equipe, né, um conversar com o outro e ninguém demonizar ninguém, né, e é isso aí. Perfeito, né, não gosto de usar o termo agora, não ter os ranços. Exatamente, os ranços, exatamente. Não, é importante porque eu sempre digo, essa primeira infância é onde tu consegue ajustar muita coisa ainda, né? Sim. Nem tu disseste. Às vezes é um estímulo a mais ali que vai dar o gatilho que pronto, já coloca tudo nos seus devidos lugares, né? Sim. Como é importante. Muito. Mas agora, e falando também de escola, vamos puxar lá para o início da vida escolar, já que tu gosta ali dos bem pequenininhos. Eu também já trabalhei muito com os bem pequenininhos na escola. E existe toda uma preocupação na escola dos pais, e as mãezinhas aqui vão entender, as que estão assistindo.
criança vai para a escola, agora com um bom período da pandemia não aconteceu, né? Se ficou remoto, não se foi para a escola. Aí as crianças voltam, né? Ou iniciam essa vida escolar lá nos berçários. Aí vem aquela fala: nossa, meu filho começou na escola, está sempre doente. O que acontece, doutor? Explica para nós. Então, primeiro é muito importante a gente deixar bem claro da importância da escola na vida da criança. Né? Eu entendo, acho digno, acho justo os pais se preocuparem, porque realmente é um momento difícil, né, da primeira infância, quando eles estão indo para a escola, realmente eles ficam mais doentes, e eu vou explicar isso, mas a escola é primeiro um ambiente que a criança, é o primeiro lugar que ela vai socializar, digamos assim, né, então ela vai aprender a brincar, ela vai aprender a compartilhar, né, ela vai aprender a respeitar o coleguinha, entender, dividir, vai aprender a cuidar das suas emoções, saber quando é não, quando é sim, aprender a brincar de uma forma bacana, dividir brinquedos. Então, a escola é um ambiente fundamental para essa criança. E muitas vezes, em alguns lugares, é o lugar que garante, por exemplo, a alimentação da criança, né? Porque tem lugares que a criança precisa ir para a escola para que ela consiga, que ela não tenha essa garantia em casa. Infelizmente, a gente tem isso, né? Então, e além de tudo, é o lugar que os pais estão tranquilos, porque eles precisam trabalhar, né? As pessoas têm que trabalhar, então elas têm que ir para a escola. E quando a criança é exposta ao ambiente, a vírus, a bactérias, e nós temos um país que é um estado sazonal, né? Nós temos doenças sazonais, que acontecem pelas mudanças de temperatura, pelo contato. Então, a criança é exposta, então ela estava na sua casa, estava guardada, digamos assim, no seu casulinho, e ela é exposta a tudo isso, né, o ambiente, e acontece, ela vai se resfriar, porque ela vai ter contato com o colega vai ter um resfriado, alguma coisa, isso vai passar e ela está adquirindo a sua imunidade. Tem muitos pais que falam para mim assim: ai, doutora, não tem remédio para aumentar a imunidade do meu filho? Ele vive doente, ele está sempre doente, eu não sei o que eu faço. Então, o remédio para o seu filho não adoecer é adoecer, vamos dizer assim. Então, ele precisa entrar em contato com essas coisas, ele precisa correr, ele precisa brincar, ele vai se sujar, ele vai brincar com os amigos, ele vai pegar o brinquedo do amigo, ele vai pegar, botar na boca, vai tirar. Isso ele está adquirindo imunidade. Né? Eu sempre falo, criança que adoece não é uma criança que tem baixa imunidade. A criança que tem baixa imunidade é a criança que, quando adoece, ela precisa ser internada, ela tem uma dificuldade de sair daquele quadro. Mas as doenças, elas acontecem mesmo porque a gente está adquirindo essa imunidade, né? E é totalmente normal. Nos 3 primeiros anos, então, sempre acontece. Eu que sei, eu tenho mais de 2 anos e pouco em casa. Eu tenho um também. Então... Mas é interessante pensar por esse viés que tu colocou, né? Que a questão não é ficar seguido doente, mas ficar doente com ou não gravidade. Sim. Né? Então é um viés interessante de pensar, até acalma os corações, né, das mamães, porque muitas vezes essa fala, claro, toda mãe se preocupa, né? Ah, meu filho está sempre doentinho, mas ele está só doentinho, nada que um repouso, né? Em poucos dias passou, não precisa de nenhuma intervenção mais dramática, nenhuma internação. Então, olha que interessante pensar que a questão da imunidade é na gravidade dos quadros, né? Porque o resto é esperado e passa. E as doenças são cíclicas, né? Então, quando eu falo resfriado, ele tem todo um ciclo, eu explico aos pais, né? O nariz escorre, começa com tosse seca, tosse produtiva, isso vai modificando. E são cíclicas, como no inverno são os resfriados, as bronquiolites que estão aí muito importantes. No verão tem as gastroenterites, né? Bem assim. Exatamente. Agora, e nós aqui realmente, né? Nós morando aqui no sul, com esse clima extremo, né? Sim. E o nosso município tem a questão da umidade, né? Bastante umidade. Então, começa essa época do ano, começa ali... Consultórios. Aqui, né? Começa as escolas também. Ai, fulaninho com tosse, beltraninho, nariz ali, né? Congestionado. E não tem muito o que fazer, né? Não, até a gente sempre conversa que é importante, que nem tu disseste, que a criança tenha esses contatos, justamente porque isso é parte do amadurecimento da imunidade da criança. Exatamente. Que até os primeiros anos é um ser muito jovem, que ainda está tendo os primeiros contatos com tantas coisas, né? Então ele precisa ter esses contatos justamente para poder
produzir o necessário para ser um adulto saudável, né, posteriormente. Exatamente, exatamente. E a gente tem que deixar as coisas acontecerem, claro, né? Tudo controlado, tudo. Nós tivemos, eu gosto de falar que os pais agora eles estão um pouco mais ansiosos, porque após a pandemia, eles ficaram 2 anos em casa, as crianças, então elas não tiveram nada, né? Bem assim. Não só as crianças, nós também. Bem assim. Agora, quando a gente tira a máscara, a gente começa a adoecer. Então, assim, só que antes disso, nós tínhamos emergências cheias, nós tínhamos as mesmas coisas. Então, agora não tá pior, ela voltou a ser o que era antes, que a gente tinha dado uma esquecida. Exatamente, porque nesses anos de pandemia ali, que realmente foi tudo parou, né, foi tudo fechado. Então, com o remoto, realmente, eu também percebi que nessa época do ano que começa os frios, né, ali no auge do inverno, eu não me resfriei, minha filha também não se resfriou. Claro, nós estávamos no casulinho, sim, né, dentro de casa, né, vamos dizer assim, todos nós agora na pandemia precisamos ficar afastados naquele período, né, e realmente retorna, né, todo mundo a sair, retorna para as suas rotinas normais, vamos dizer assim, né, o vírus segue por aí, assim como tantos outros vírus, a gente agora tem todo um processo de imunização contra esse novo vírus, né, mas se retorna a rotina diária, retorna o contato, retorna as doenças, né? Contanto que a gente consiga só ter umas gripezinhas, uns resfriadinhos, o resto tá tudo sob controle, né? Acontece, exatamente. Vai acontecer e a gente tem que acalmar o coração e tentar tornar isso mais leve, o mais leve possível, né? E é uma angústia de muitos pais, a gente sabe. Foi uma angústia muito grande o retorno, né? Com a pandemia, o retorno para as escolas foi uma angústia muito grande, mas o que se percebeu, na verdade, foi que nem tu disseste, só voltou a ser como era, né? As crianças voltaram para a escola e voltou os resfriadinhos, as viroses, né? E nada muito dramático aconteceu, pelo menos, né, nas minhas turmas, nas escolas por onde eu passei, só que, claro, a tensão, né? A tensão de que poderia ser um Covid, poderia ser um quadro de Covid, deixou tudo um pouco mais tenso, né? Então, os pais, claro, já ficam aflitos, ansiosos com as doenças dos seus filhos, mas com uma doença nova, só deixou a ansiedade lá nas nuvens, né? Exatamente. E você sabe que não foi essa questão de ter tirado as crianças da escola, eu acho que ela foi muito válida no momento que tudo foi fechado, né? No momento que você fecha shopping, no momento que você fecha tudo, a escola faz parte disso, né? Mas no momento que você começa a se expor, restaurante, essas coisas da escola, ela tem que voltar também, porque não adianta tu deixar as crianças em casa e os pais estão circulando e isso vai transmitir. Então, é normal, não foi feito nenhum estudo, inclusive, que demonstrou grandes surtos depois do início das aulas com as crianças. Foram, né, pequenas coisas, até porque foi estudado, foi visto, adotados protocolos, né, de higiene, de tudo. Então, voltaram-se às aulas de uma maneira muito tranquila, graças a Deus, e a gente conseguiu perceber que voltou a ser o que era, e às vezes agora a gente consegue até entender quando o filho está resfriado, a gente deixa em casa, a gente começa a respeitar um pouco mais, né? Perfeito, a gente também observa isso na escola agora, né, pós-Covid, a gente percebe essa movimentação também diferente, né? Sim, exatamente. Porque agora se tem um cuidado um pouco maior, um olhar diferente sobre um vírus, né? Já existia o vírus da gripe antes, né? Mas com o Covid se pensou mais, né? Toda a questão envolvida com o vírus por ele ser transmissível, né? Então hoje uma criança que está com algum problema viral, uma gripe, os pais já, opa, é uma gripe, eu vou deixar em casa, tá ruinzinho, deixa uns dias em casa até porque a criança naquele momento a sua imunidade também dá uma baixadinha, fica exposto a outras questões que podem estar ali, que não é nem do quadro que está desenvolvendo naquele momento. Então tudo é válido, né? Então, infelizmente, essa questão da pandemia, ela trouxe alguns hábitos importantíssimos para a nossa vida. Até a gente mesmo, quando está mais doente, está um pouco resfriado, usar máscara nos lugares, pensando no outro, pensando na gente, né?
Então, são hábitos que às vezes a gente deixava passar despercebido, mas que são, se tu parar pra pensar, é meio óbvio, né? Lavar sempre as mãos, né? Não usar máscara, ou então não ficar se expondo quando você está doente. Isso é uma coisa que a gente deveria saber, né? Mas era para ser óbvio, era né? para ser óbvio, É exatamente. simples. Mas aconteceu pra gente aprender a como agir daqui pra frente. Exato. E tirar, e é isso aí. Né? Perfeito. Então, pessoal, nós vamos para um rápido intervalinho só para tomar uma água aqui, dar mais uma faladinha. E a gente já retorna para continuar falando um pouquinho dessas questões de saúde e de infância.